Esse momento de crise é um momento de manifestarmos a nossa fé, abrigando, acolhendo, ajudando aqueles que precisam. E esse grande desafio começa em nossa própria igreja e comunidade de fé, pois a maioria das mais de 550 igrejas são igrejas pequenas, que lutam com muita fé para que se sustentem. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Chegou a hora de manifestarmos a unidade e convidamos você para se juntar a nós nessa mobilização nacional. Nosso alvo é arrecadar 150 mil até outubro deste ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores e pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. A Secretaria Pastoral, juntamente com a Secretaria de Diaconia, já estão identificando e cadastrando as famílias necessitadas. Você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais na conta específica para essa campanha. A campanha Todos Juntos em Missão. Lembre-se, eu, você, nós juntos somos a igreja. Contamos com você. O começo. O reverendo Eduardo Carlos Pereira foi o grande líder presbiteriano brasileiro no final do século XIX. Iniciando seu ministério em Campanha, Minas Gerais, tendo ao seu lado sua valorosa esposa, Dona Luísa Pereira de Magalhães, o reverendo Eduardo trabalhou inicialmente nessa região difícil e de grande oposição à pregação protestante. Depois, no ano de 1888, foi eleito pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Além de ser pastor dessa igreja, a segunda da denominação que tinha sido implantada pelos missionários, o reverendo Eduardo tornou-se líder de um grupo de pastores presbiterianos brasileiros que julgavam necessário que eles mesmos tivessem a primazia na direção de sua própria igreja nacional. No ano de 1903, quando se reuniu o Sínodo Presbiteriano na Igreja Unida de São Paulo, que à época se localizava na Alameda dos Bambus, houve um conflito, e desse conflito deu-se uma cisão, nascendo no dia 31 de julho de 1903 a Igreja Presbiteriana Independente. O Presbitério Independente reuniu-se no dia seguinte, 1º de agosto, para organizar-se oficialmente, tendo assim sido o início das atividades da nova denominação. O primeiro presidente da nova igreja, que era o mais velho dentre os 7 pastores fundadores, foi o reverendo Caetano Nogueira Júnior, reconhecido evangelista rural, que era casado com Dona Maria Generosa Nogueira. O casal realizou grande trabalho. Caracterizou-se o reverendo Caetano por intenso ministério evangelístico pelo interior do país, no qual eram necessárias frequentes e longas viagens a cavalo, que duravam longos dias e até semanas e meses fora de sua casa e longe de sua família.
Graça e paz, irmãs e irmãos. Ainda que fisicamente distantes em função da pandemia que nos assola, mas unidos no amor de Cristo e na comunhão do Espírito Santo, nos apresentamos hoje diante do altar do Senhor como presbitério do ABC, para celebrar nossa gratidão aos 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Ele, o Senhor, seja toda a honra e toda a glória. Graça e paz. Oremos. Bondoso Pai, como povo seu, igreja sua, te adoramos em espírito e em verdade. Que o teu nome seja engrandecido. Quão grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor nosso Deus. Neste dia nos reunimos em nome de Jesus para glorificar e invocar o teu nome e comemorarmos 117 anos de existência como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, agradecendo sua bondade para conosco, nos abençoando e nos ajudando em nossa trajetória como igreja te servindo. Continue conosco, nos ajudando e nos abençoando, nos fortalecendo com o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre, cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, ele vem. Hosana,
nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. O início da evangelização. O Sínodo de 1908, o primeiro realizado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na cidade de São Paulo, no templo da primeira Igreja Presbiteriana Independente, constatou que os primeiros anos da Igreja tinham sido de grande desenvolvimento evangelístico. A Igreja, através dos seus pastores e missionários, se desenvolvia particularmente nas zonas rurais, acompanhando a trajetória de muita gente que se mudava para o interior do país. A igreja ia se implantando exatamente porque seus missionários e pastores não mediam esforços, fazendo grandes viagens a cavalo, a pé, de barco, usando todos os meios disponíveis para implantar novas igrejas. Essas igrejas surgiam nas primeiras comunidades novas que se implantavam em diferentes lugares do Brasil e também em fazendas. E nesses lugares os templos iam sendo construídos, muitas vezes de madeira, mostrando a simplicidade daquela gente, mas o seu grande ardor e amor pelo Evangelho. Mas não somente isto caracterizou a vida da igreja no começo. Os seus primeiros pastores escreveram muitas obras para ensinar o povo de Deus sobre a Bíblia e sobre a doutrina presbiteriana. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, traz vida e plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém.
alegria canta ao Senhor, que a juventude há de passar, ande caminhos que desejar, satisfaço o teu coração, mas também saiba que Deus conta te pedirá. Enquanto forças você tiver, use-as no trabalho de Deus, pois os dias vão se passar e os teus lábios hão de fechar, e então só restará tua lembrança aqui, só restará tua lembrança aqui. O Ministério Social da Igreja. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, além do seu ardor evangelístico inicial, teve também, desde o princípio, grande comprometimento com a obra social e diaconal. Nisso se destacou um dos seus primeiros líderes, o reverendo Otoniel de Campos Mota, que foi o fundador de Betel e também da Vila Samaritana, nos anos 30 do século passado. Estas obras ainda hoje continuam. Além disso, no ano de 1934, quando reformou a sua Constituição, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil decidiu ordenar mulheres ao diaconato, coisa que ainda não existia em nenhuma das igrejas brasileiras. E com isto, a Igreja Presbiteriana Independente, desde então, vem realizando a obra diaconal baseada no serviço de homens e mulheres, para isso eleitos e ordenados pelas igrejas. Quero saudar a todos e todas, irmãs e irmãos, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, sobretudo, agradecer a Deus pela oportunidade que me é dada e dizer da minha alegria em retomar o contato, ainda que virtual, com as amadas igrejas desse presbitério. Dito isto, vamos ao texto que nos aponta para a necessidade de compatibilizar a palavra ouvida com a palavra vivida, registrada por Tiago no primeiro capítulo, a partir do verso 22. Acompanhem comigo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que assim seja. Amém. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, pelos 117 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nesta hora, aí onde você está, em qualquer lugar desse Brasil, quero convidar você, neste momento, a levantarmos um clamor a Deus, por as famílias e as pessoas que têm sofrido com essa pandemia e têm sofrido com esse vírus, o Covid-19. Quero convidar você, nesta hora, a clamar a Deus por essas vidas e para que o nosso Deus possa consolar e confortar muitas pessoas neste tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nessa hora maravilhosa agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de podermos, ó Deus, como parte do Teu povo, como parte, ó Deus, do Teu povo sobre a face desta terra, povo esse que se chama Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Queremos glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nestes 117 anos e glorificar o Teu nome, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito agora, nesse tempo chamado hoje. E nesta hora, ó Pai, maravilhosa, queremos buscar a Tua face uma vez mais, clamar ao Senhor nesse tempo, Senhor amado, que temos vivido desta pandemia que tem assolado as nossas casas, as nossas famílias, que tem assolado a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Queremos, ó Deus, nessa hora, colocar, ó Deus, cada vida que está nessa hora hospitalizada, que está num leito de UTI, que o Senhor, ó Deus, possa visitar com todo o seu poder e possa colocar a Tua mão sobre essas vidas e restaurá-las para a glória do Senhor. Peço, Senhor amado, que o Senhor possa, ó Deus, visitar a cada um deles e que eles possam sentir a Tua presença e que todo o mal, que toda a situação que eles têm vivido, ó Deus, possa ser dissipada em nome do Senhor Jesus. Queremos também, ó Deus, de uma forma toda, Senhor Deus, interceder, ó Deus, agora pelas famílias enlutadas, famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos. Tanta dor, ó Deus, tem assolado, Senhor amado, essas famílias. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar cada uma delas, que o Teu Santo Espírito possa consolar a cada um, a confortar e o segurar bem firme em Suas mãos, ó Deus, para que eles possam continuar firme, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita cada lar, visita, Senhor Deus, cada um desses Seus entes queridos, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, queremos, ó Deus, também clamar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, trazer, ó Deus, à luz a ciência, o Senhor que está no controle de todas as coisas, o Senhor que está no controle das nossas vidas, que está no controle da nossa igreja, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, possa trazer, ó Deus, a cura, ó Deus, que precisamos, a vacina necessária, o remédio necessário para poder aplacar, ó Deus, esse vírus, para poder aplacar essas enfermidades. Senhor Todo-Poderoso, cremos que o Senhor tem agido no nosso tempo, cremos que o Senhor tem agido até fora do tempo, porque tudo está no controle do Senhor. E queremos, ó Deus, interceder, ó Pai, nessa hora, pelas autoridades do nosso país, seja ela na presidência do país, nos prefeitos, governadores, nos secretários de saúde. Senhor de toda a glória, toca no coração, toca na mente, Senhor Deus, dá um sentido só, ó Deus, de compaixão pelas vidas que têm se perdido.
Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer as nossas vidas. Também, ó Deus, queremos agradecer pela vida daqueles que estão sendo curados. Agradecer também, ó Deus, porque com a sua mão poderosa o Senhor tem sustentado essas vidas. Agradecer, ó Deus, porque em tudo isso nós sabemos em quem temos crido, que sabemos em quem temos crido, que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Que o Senhor possa nos abençoar, livrar-nos, ó Deus, desses tempos, e em tudo o Senhor Deus possa ser glorificado, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor de todo o universo, e nada sai do controle das tuas mãos. Glorificado seja o teu nome, e é no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém.
Ministério aos habitantes originais. Sendo o Brasil, no princípio do século XX, um país com grande parte do seu território ainda inexplorado, e tendo um grande contingente de indígenas habitando regiões muitas vezes inóspitas, muitas igrejas começaram a se interessar pela evangelização dos habitantes originais da terra brasileira. Dentre essas igrejas, em 1928, uniram-se a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, os missionários presbiterianos norte-americanos e a Igreja Metodista do Brasil para instituir a Missão Evangélica Kaiowá. Essa missão, localizada no Mato Grosso, começou com um trabalho de atendimento dos indígenas que visava a educação e a saúde, mas também a implantação de igrejas genuinamente indígenas. Durante todos estes primeiros anos, destacou-se o casal reverendo Orlando Andrade e sua esposa, Dona Loide. Dona Loide era presbiteriana independente e o reverendo Orlando, ministro presbiteriano. Jovens se casaram e desenvolveram grande parte do seu ministério na Missão Kaiowá. Até hoje, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil colabora e é parceira da Igreja Presbiteriana nas atividades e nos ministérios da Missão Kaiowá entre povos indígenas. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te buscamos em oração para, arrependidos, confessarmos os nossos pecados. Somos servos inúteis e infiéis. Pecamos por pensamentos, ações e palavras. Pecamos por omissão e por falta de amor ao próximo. Pecamos por não seguir os mandamentos que o Senhor nos deixou. Falhamos diariamente. Por todos estes motivos, nos colocamos diante do Senhor Deus amado, pedindo perdão para os nossos pecados. Obrigada pela sua misericórdia e pelo seu amor. Pedimos agradecidos, na certeza do teu amor e do teu perdão. Amém. Declaração de perdão. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em nome de Jesus Cristo, nós somos todos e todas perdoados. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei que a minha vida
as primeiras diaconisas. Em 1934, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ao reformar a sua Constituição, decidiu ordenar mulheres ao diaconato. Esta foi uma decisão ousada e inédita, pois até então não havia nenhuma igreja evangélica no Brasil que ordenava mulheres. Uma das primeiras diaconisas foi Dona Albina Pires de Campos, da Primeira Igreja de São Paulo. Mas houve outras mulheres que, mesmo não sendo ordenadas, desenvolveram grandes ministérios na vida da igreja ao lado das diaconisas. É o caso de Cesarina Xavier Pinto, grande líder leiga e missionária, de Dona Hilda Pio da Silveira, diretora interna de Betel, lar da igreja, e da professora Gessi de Oliveira, que sucedeu Dona Hilda na diretoria interna do lar Betel. Grandes mulheres, de grande espírito diaconal e de grande amor ao Evangelho. Gratos a Deus por este momento, vamos fazer a oração por iluminação para que o Senhor nos dirija e nos instrua neste momento. Oremos. Grandioso Deus, bondoso Pai, obrigado por esta oportunidade de celebrarmos mais um ano de existência, ó Pai, da nossa denominação. Sabemos que Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guiado, nos orientado. E agora que vamos ouvir a Tua Santa Palavra, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, dando o derramar do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, que o nosso entendimento, ó Pai, possa ser aberto e que o Senhor abençoe a reverenda Edelmara Bonfim, que nos trará a palavra neste momento, a cobrindo com a Tua proteção, com a Tua sabedoria, ó Pai, e que possamos aprender mais e mais de Ti, e não só aprender, ó Pai, mas praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos ter as nossas forças renovadas e que possamos seguir lutando para a boa obra de Cristo, com o Senhor nos guiando, ó Pai. Essa é a nossa humilde e sincera oração, que pedimos e agradecemos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A pregadora desta noite é a reverenda Ildemara Bonfim, graduada em Teologia pela FATIP e pela Universidade Suzemar. Atualmente é pós-graduanda em Gestão, Governança e Setor Público pela PUC de São Paulo, além de outras formações em graduação e pós-graduação. Ela é pastora da IPI da Lapa desde 2013. Ocupou a secretaria da IPIB de julho de 2019 a maio de 2020 e atualmente é administradora geral da IPIB. Nós havíamos convidado desde o início do ano, quando ainda não sonhávamos com essa pandemia, ainda que de modo diferente do planejado, ela está conosco hoje e compartilhará a palavra que o Senhor colocou em seu coração. Nós louvamos a Deus por sua vida e manifestamos a nossa gratidão por sua participação conosco hoje. Que Deus a abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação no meu coração que me dirijo aos irmãos e às irmãs deste presbitério. Numa data tão especial, uma data tão comemorativa, quando a nossa igreja está comemorando 117 anos de existência. É um prazer estar com vocês, agradeço a comissão executiva, na pessoa da sua presidente, a presbítera Eleni, minha amiga querida. Deus abençoe muito você, o seu ministério aí no presbitério. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas e lermos o capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 37. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito da parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo:
respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que descia ou que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós estamos numa campanha na IPI do Brasil chamada Todos Juntos em Missão. E um dos temas que nós estamos tratando com a igreja é o tema da generosidade. E não existe texto melhor para definirmos a generosidade como esse texto que nós acabamos de ler, o texto da parábola do bom samaritano. Quando olhamos para as Escrituras, irmãos e irmãs, observamos que a generosidade, a misericórdia, são temas inerentes à história bíblica e à história da igreja. A igreja sempre foi vista, no decorrer da história, como um lugar de generosidade e de misericórdia. Um lugar em que as pessoas têm o coração generoso, o coração amoroso, o coração disposto a ajudar, disposto a pensar os ferimentos do próximo, disposto a amar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 27, exorta para que a igreja olhe, vele e assista as pessoas necessitadas. É com muito cuidado com o próximo que Tiago diz para ajudarmos órfãos e viúvas e nos lembrarmos dos que estão na prisão como se aprisionados estivéssemos com eles. A lembrarmos dos que estão sendo maltratados como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados com eles. Oh, como é bonita a história bíblica. Como é bonito e como é gostoso ler a palavra de Deus e recebermos as instruções deste cuidado que precisamos ter com o nosso próximo. Quando olho para a parábola contada por Jesus, é interessante que voltemos um pouco para falarmos a respeito dessa história. Jesus estava passando por um teste. Na verdade, aquele doutor da lei, aquele fariseu, aquele homem entendido da lei de Deus, da lei de Moisés, não estava muito interessado em servir ao próximo. O próprio evangelista diz que Jesus estava passando por um
um teste. Ele queria saber o que aquele homem que dizia coisas tão diferentes daquilo que ele estava acostumado a ver tinha a dizer a respeito do que ele ia perguntar, né? A respeito de quem era ou qual era o maior dos mandamentos. Jesus surpreende aquele fariseu contando uma parábola e usa as personagens desta parábola de uma forma impressionante, e isso é que nos chama bastante atenção no texto. Jesus usa o levita, o samaritano e o próprio sacerdote. 3 figuras importantes naquela sociedade. O levita, o homem responsável pela a liturgia do templo. Os homens responsáveis por louvar ao Senhor, por conduzir a congregação no louvor e adoração no templo. Este levita, usado por Jesus, diz Jesus que ele descia de Jerusalém para Jericó, por um caminho perigoso, que tinha muitos salteadores, muitos ladrões, muitos assaltos, e ao passar por aquele caminho, viu um homem jogado à beira do caminho. E Lucas diz assim, muito ferido e semi-morto. E aquele levita, aquele homem que havia provavelmente acabado de louvar e adorar ao Senhor no templo, ao olhar para este homem caído à beira do caminho, não se comove, não tem generosidade, misericórdia no seu coração. E aí nós podemos dizer por uma série de fatores, talvez por medo de ser assaltado também, talvez por falta de generosidade mesmo, ele foi embora, passou de largo, como diz o texto. E Jesus continua dizendo que depois veio o sacerdote, aquele responsável por conduzir as pessoas no templo na palavra de Deus, aquele que pregava eloquentemente, aquele que dizia coisas bonitas a respeito da lei, a respeito dos profetas, a respeito da palavra. Aquele homem que aos domingos, aos sábados, nos dias em que estava no templo, pregava sermões com introdução, desenvolvimento, 3 pontos, conclusão. Aquele homem que sabia de cor a lei de Moisés, ao ver o seu próximo caído à beira do caminho, como levita, passa de largo. Mas Jesus traz para este texto, irmãos e irmãs, uma personagem diferente, inusitada, um samaritano. E os samaritanos, todos nós sabemos que eram pessoas extremamente discriminadas, marginalizadas, tidas pelos judeus como a escória humana. O samaritano não louvava no templo. O samaritano não pregava no templo. O samaritano era alguém marginalizado e discriminado. Foi este homem de Jesus que, ao olhar aquele homem caído à beira do caminho semi-morto, desce do seu animal, aproxima-se e cura as feridas daquele homem. Coloca aquele próximo, aquele ser humano no seu próprio animal, leva para a hospedaria e cuida, como se ele mesmo fosse. Como diz o apóstolo Tiago, cuidou do maltratado, como se maltratado fosse. No final da parábola, Jesus pergunta ao intérprete da lei: quem você acha que foi o próximo daquele homem? E aí o intérprete da lei diz assim: aquele que usou de misericórdia.
E Jesus dá a palavra final dizendo assim: então vai você e faz o mesmo. Quero pegar essa última frase de Jesus para continuarmos a nossa conversa neste dia festivo em que a Igreja Presbiteriana Independente está comemorando mais um aniversário. Jesus nos ensina a sermos generosos. Jesus nos ensina a sermos solidários. Jesus nos ensina que no caminho em que estamos trilhando existem pessoas caídas à beira dele. Jesus nos ensina que, como levitas, como sacerdotes, como samaritanos, como cristãos, precisamos nos importar com os nossos próximos ou com o nosso próximo. Eu gosto dessa palavra importar, porque o significado dela é tão profundo. E quando Jesus insinua e fala a respeito de você se importar com o outro, é você de fato trazer as mazelas e os sofrimentos do outro para dentro de você. É você importar as necessidades do outro para dentro de você e você sentir compaixão pelo outro. É só quando somos compassivos, como aquele samaritano foi, que podemos sentir as mazelas do nosso próximo. Irmãos, irmãs, nós estamos trilhando diariamente o caminho como igreja. Mas muitas vezes como igreja, como cristãos, no nosso caminho diariamente encontramos pessoas caídas e muitas vezes não temos a atitude que teve aquele samaritano. Muitas vezes passamos para o outro lado. Muitas vezes passamos para o outro lado do caminho porque não queremos nos envolver, não queremos nos importar com o sofrimento do outro. Quando passamos pelas calçadas das nossas cidades, das nossas ruas e ignoramos o grito dos excluídos, ignoramos o grito dos marginalizados, da minoria, daquela minoria que sofre por ser discriminada, por ser minimizada diante da sociedade. Muitas vezes passamos de largo e atravessamos a rua e nos esquecemos que temos a responsabilidade de sermos a mão de Deus estendida para o nosso próximo. Na parábola do bom samaritano, os representantes de Deus, o levita e o sacerdote, ao olharem e verem o homem moribundo e ferido no chão, passam para o outro lado, não se importam. É possível que, ao ver aquela vítima, eles imaginassem que, se parassem para ajudar, poderiam se envolver, poderiam também ser assaltados. Não importa o que nós vamos sofrer, isso é mínimo diante do sofrimento do outro. Jesus deixa a lição da generosidade. Jesus deixa evidente que o egoísmo do sacerdote e do levita não devem fazer parte do coração daquele que serve e daquela que serve a Deus. Aqueles homens, o levita e o sacerdote, ignoraram a necessidade do próximo, mas o que Jesus nos diz neste texto é que precisamos agir. Precisamos colocar em prática o coração generoso que ele nos ensina a ter. Quando olhamos para o nosso contexto, irmãos e irmãs, quando olhamos para o tempo em que nós vivemos, nós temos
claramente percebido que do outro lado do caminho existem pessoas precisando da nossa ajuda. O mundo, de uma maneira geral, e o Brasil especificamente, estão vivendo tempos de calamidade, enfrentando desafios tremendos de toda a ordem, desafios na saúde, desafio social, desafio na área econômica. As pessoas estão perdendo o emprego, as pessoas estão perdendo as casas, as pessoas estão desesperadas, clamando por socorro. Semi-mortas, jogadas à beira do caminho. E a pergunta que nós fizemos, ou que nós fazemos, é o que a igreja está fazendo. A pandemia que nós estamos vivendo escancarou as vísceras da sociedade e das necessidades humanas. Antes estavam escondidas pela ilusória globalização, pela ilusão da economia, pela ilusão de que não necessitávamos ou não necessitavam de Deus. No tempo em que estamos vivendo, somos obrigados a usar máscaras. Mas a crise causada pela pandemia desmascarou, tirou as máscaras das mazelas emocionais de homens e mulheres que antes se sentiam seguros e que agora clamam por generosidade e misericórdia. O que a igreja tem feito? Qual tem sido o papel da IPI do Brasil neste contexto em que as pessoas gritam por ajuda? Nós somos convocados a ajudar. Somos convocados a descermos dos nossos animais, a passarmos para o lado do desvalido, para o lado do caminho em que há pessoas jogadas e semi-mortas, a pensarmos as suas feridas, a colocarmos essas pessoas nos nossos ombros e cuidar delas. Somos convocados a sermos ou a continuarmos sendo uma igreja generosa e misericordiosa. Essa é a lição de Jesus para nós, neste tempo de pandemia, neste tempo de coronavírus, e neste dia em que estamos alegres sim, porque a nossa igreja completa mais um ano, 117 anos. Temos orgulho de dizer que a nossa igreja é uma igreja centenária. Uma igreja que no decorrer da sua história, chamada de Igrejinha dos Milagres, fez milagres de todas as formas. Pessoas curadas, pessoas se achegando ao Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que foram assistidas generosamente por esta igreja. E nós, como presbiterianos independentes, temos a responsabilidade de continuar essa história. É nesse contexto de dificuldades e flagelos, de proliferação de doenças, instabilidade de mercados financeiros, aumento da pobreza, desemprego, violências, explorações e exclusões. Dos desafios das profundas e rápidas transformações que afetam a nossa sociedade, que se encontra a IPI do Brasil. É nesse contexto que estamos plantados. É nesse contexto, então, que estamos sendo chamados e desafiados ao cumprimento integral do segundo e mais importante mandamento, do amar ao próximo como nós mesmos. Trata-se de uma necessidade urgente, queridos e queridas, de tomarmos consciência de que verdadeiramente precisamos nos aproximar daquele que está caído à beira do caminho. Nesse tempo de calamidade e desrespeito, de dificuldades e ainda de muito sofrimento, somos chamados a servir.
Somos chamados a olhar para a beira do caminho. Somos chamados para olharmos o caído, o desvalido, o marginalizado. Eu gosto de olhar para o exemplo de Jesus, que no momento mais crucial da história de Israel, ele se levanta na contramão da sociedade, de tudo aquilo que diziam os sacerdotes, os fariseus. Ele se levanta e pratica a generosidade e a misericórdia naquele contexto. As pessoas, de fato, precisavam de Jesus. E eu gosto do exemplo de Jesus, porque Jesus não olhava só as necessidades físicas, as doenças físicas. Jesus olhava as mazelas emocionais, as mazelas sociais, curava o coxo, ressuscitava o filho ou a filha do soldado, assistia tanto o pobre quanto o cobrador de imposto, publicano e o pecador. Jesus tem uma visão macro das necessidades humanas. Todos os que necessitavam, com suas doenças físicas, espirituais ou emocionais, Jesus se aproximava, passava para o lado do caminho, ajoelhava-se e ajudava. É assim que eu sonho a nossa IPI do Brasil. Uma igreja que experimente um salutar despertamento em direção ao cumprimento da sua responsabilidade social. Estamos caminhando. No decorrer da nossa história, temos realizado grandes coisas. Temos nos envolvido com tantas coisas. Temos feito campanhas neste tempo, as igrejas locais têm se mobilizado, mas estamos ainda muito aquém daquilo que temos capacidade de fazer. Muitas vezes envolvidos por questões que nos impedem de termos o nosso coração aquecido para ajudar o próximo como o samaritano. Diante da gravidade da crise e da urgência que enfrentamos nos nossos dias, o despertamento total da igreja é essencial para o cumprimento da missão integral de Jesus Cristo. Que neste dia em que comemoramos 117 anos, que possamos aquecer o nosso coração com essa parábola de Jesus. Passe para o outro lado do caminho. Desça. Cure as feridas daquele que precisa. Qualquer que seja a ferida, qualquer que seja a necessidade, esteja pronto, pronta, disposto e disposta a ajudar. Tenha o coração generoso, porque é dele que o Senhor se agrada. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Deus cuide de você. Que Deus faça de você instrumento vivo na mão dele. Que ele assim nos abençoe. O Ministério do Povo de Deus. Entre os anos de 1938 e 1942, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil sofreu duas divisões que muito a enfraqueceram pela saída de lideranças, de pastores, presbíteros e membros de igreja que tinham um peso muito importante no contexto denominacional. No entanto, apesar desse enfraquecimento, a partir daí a igreja se robusteceu muito pelo surgimento de lideranças leigas, lideranças que não eram ordenadas, mas que representaram em um salto de grande valor no trabalho que a igreja desempenhou, particularmente nas décadas de 40, 50 e 60.
Eram homens e mulheres como o presbítero Carlos Reneeg, a jovem Marta Faustini, lideranças importantíssimas que desempenharam um trabalho muito importante na CERAL, ou seja, na Comissão de Educação Religiosa e Atividades Leigas. A CERAL chegou a ser a instituição, o órgão mais importante da Igreja naquelas décadas. Localizava-se a CERAL na rua Líbero Badaró, sendo ela responsável pelo início do hábito que até hoje temos de possuir um escritório central. Ali também se instalaram os líderes da juventude, que foram os primeiros a desenvolver em nossa igreja importantíssimos congressos nacionais, a partir dos primeiros congressos da UMP, União da Mocidade Presbiteriana Independente. A partir daí, estes congressos se tornaram tão importantes que demandaram o surgimento de lideranças não menos importantes que aquelas já mencionadas. Caso de João Wilson Faustini e João Carlos Heiler, autores do hino Mocidade Sempre Avante.
Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa Igreja Nacional, Senhor. As nossas igrejas locais, presbitérios, sínodos, Assembleia Geral. Clamamos a Ti, Senhor, que a IPI do Brasil possa ser uma igreja missional, uma igreja, Senhor, que traz para perto aqueles que estão distantes, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, pelos pastores, conselhos, toda a liderança das igrejas, para que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, a fim de ser sal e luz desta terra, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor, para ser essa igreja, para cumprir a Tua missão, Senhor, no mundo, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, nesse novo ciclo que se inicia na nossa igreja, que possamos, meu Pai, nos unir cada dia mais para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O desafio da evangelização do mundo. Já dissemos que o reverendo Caetano Nogueira Júnior foi o primeiro grande missionário de nossa igreja, atuando como evangelista rural. Mas a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil teve outros grandes nomes atuando nos campos missionários, como, por exemplo, o do reverendo Manuel Machado. O reverendo Machado foi, ao longo das décadas de 10 e de 20 do século passado, o único missionário pastor de nossa igreja atuando nesse período nas regiões norte e nordeste do Brasil. Sob seu cuidado estava um vastíssimo campo, onde hoje se encontram diferentes sínodos e presbitérios. Ele ainda hoje é lembrado como um dos principais implantadores de igreja nestas vastas regiões de nosso país. Nos anos 40, a Igreja Presbiteriana Independente organizou pela primeira vez a sua junta missionária, sob a liderança do reverendo Nicola Aversari. A partir daí, o trabalho missionário se tornou mais planejado e espalhou-se para outras regiões. Uma dessas regiões foi o Centro-Oeste, no qual atuou o reverendo Ryoshi Izuka. O reverendo Ryoshi, de origem nipônica, foi um dos maiores missionários que nossa igreja teve, atuando intensamente entre lavradores em especial e implantando muitas igrejas. Depois o reverendo Ryoshi tornou-se também diretor de nossa junta de missões. Além destes pastores, não podemos perder de vista que, na região norte, por muitos anos, tivemos a atuação do reverendo Mário de Abreu Alvarenga, que atuava evangelizando os povos ribeirinhos. Foi ideia dele termos o nosso primeiro barco missionário, o Pendão Real. Logo depois, o reverendo Mário foi substituído por outros missionários, mas estes missionários que vieram não deixaram de atender as populações ribeirinhas, e por muitos anos a IPI teve os seus barcos missionários. Nos anos 80 e 90, iniciou-se o ministério evangelístico da Igreja além de nossas fronteiras, e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil fez muitas parcerias missionárias com a Igreja dos Estados Unidos, com a Igreja do Chile, com a Igreja da Irlanda, com a Igreja do Canadá, aprendendo a trabalhar em missão internacional com outras igrejas irmãs. Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e faz com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
ordenação de mulheres ao presbiterato e ao pastorado. Ao longo dos seus 117 anos de existência, a IPI do Brasil tem tido o privilégio de contar com mulheres muito valorosas que têm servido a causa de Cristo em suas igrejas locais, desenvolvendo um ministério consistente que tem sustentado as mesmas comunidades. Mulheres têm assumido os vários departamentos da igreja ao longo de décadas, com ações no trabalho de adultos, jovens e crianças. Lamentavelmente, embora as mulheres sempre tenham se dedicado de maneira consagrada ao trabalho de Deus, decorreu muito tempo até que pudessem ter espaços na vida institucional e nos fóruns de decisão da igreja e da denominação, ocupando cargos institucionais de liderança somente nos últimos 20 anos. Damos graças a Deus porque a igreja tem ordenado mulheres ao presbiterato e ao pastorado. A primeira presbítera eleita foi Dona Isva Ruth Xavier e a primeira mulher eleita pastora foi a reverenda Lucilede Pereira. Dentre as primeiras também estava a reverenda Shirley Maria dos Santos. Damos graças a Deus pela vida dessas mulheres e de tantas outras que têm exercido seu ministério em nossa igreja. Que a cada dia ocupem cada vez mais os espaços que lhes são de justiça no âmbito da vida e da ação da Igreja de Cristo. Ó Deus querido, Deus amado, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez podermos, ó Pai, entrar em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de falar com o Senhor Jesus, de estarmos reunidos, ó Pai, mesmo que virtualmente, Senhor, mas o Senhor conhece, ó Pai, o momento que nós estamos passando, ó Pai, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo, o Senhor conhece o que nós estamos passando e nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Senhor, mas nós não podíamos deixar passar em branco, ó Pai, esta data, Senhor, para comemorarmos o aniversário, Senhor, da IPIB, ó Pai. Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem, ó Pai, suprido as nossas necessidades, até aqui o Senhor tem colocado-nos de pé, ó Pai. Por isso, Deus, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nesse momento, ó Senhor, estamos passando por um período muito difícil, ó Pai. Mas nós também sabemos, ó Pai, que nada sai do Teu controle, ó Pai. E nós sabemos, ó Pai, que nós somos mais do que vencedores, porque nós somos Teus filhos, ó Pai. Por isso, Jesus, queremos lhe agradecer por mais um ano de existência da IPIB, ó Pai. Senhor, obrigado, Pai. Lhe pedimos, ó Pai, agora que o Senhor esteja com Tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre cada um membro, Pai, cada um representante, ó Pai, da IPIB. Queremos Te agradecer por cada ministro, por cada pastor, por cada pastora, presbíteros e presbíteras, diaconisas, ó Pai, diáconos, ó Pai. Senhor, que cada um possa estar sendo visitado neste momento, ó Pai. Cada um membro, Senhor, desde o mais pequenino das crianças, ó Pai, até o mais ancião. Deus, nós lhe agradecemos por cada vida alcançada. Nós lhe agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem feito muito pelas nossas vidas. Porque se nós estamos, ó Pai, aqui hoje, ó Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Nós só estamos vivendo, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos participando deste trabalho, Senhor. Deus, nós queremos lhe agradecer pelos muitos feitos que o Senhor tem, ó Pai, sobre as nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, também pelas provações, ó Pai, mas o Senhor tem nos dado força, ó Pai, para enfrentarmos e para vencermos, ó Pai. Obrigado, Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, cuidar de cada um segundo a Tua vontade e com o Teu querer, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai,
visitando a cada um com suas mãos estendidas sobre cada um que está assistindo, que está participando neste momento, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, ó Pai. Abençoe a direção desse trabalho, Pai. Muito obrigado por cada ato, por cada participante, por cada igreja. Muito obrigado, ó Pai. Nós não temos palavra para expressar a nossa gratidão a Ti nesse momento. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em seus sonhos e desejos de ser fiel ao reino de Deus no contexto brasileiro. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nas dificuldades encontradas no percurso de sua caminhada missionária. Que o Senhor tenha misericórdia da Igreja em seus descaminhos, na justa vontade de acertar. Que o Senhor levante o seu rosto e dê a paz a todos os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, agora e sempre. Vida